Para darmos início ao evento, chamamos a professora doutora Angelita Gama, que é a professora titular de cirurgia da Faculdade de Medicina da USP e chefe do Departamento de Gastroenterologia da FMUSP. Obrigada. Boa noite para todos. Dá para escutar? Ótimo. Olha, voltar à faculdade é sempre uma alegria para mim. Estudei aqui na escola, fui artista do show Medicina, fui costureira, trabalhei na atlética, corria, participei da MacMed, meu currículo é ótimo. Eu participei de tudo que realmente podia acontecer de bom na faculdade, gostoso, agradável. Eu participei com todo carinho, entusiasmo, e eu aconselho a todos que participem o máximo, desfrutem os anos de faculdade. A gente sempre terá saudades, e essa é uma faculdade que continua sendo a melhor do país. É orgulho para quem se forma aqui, ter se formado aqui é um orgulho que se carrega para sempre. Para falar sobre as mulheres na ciência, mas em 15 minutos eu acho que eu vou me limitar a falar alguma coisa sobre as mulheres da medicina. As mulheres têm vocação para a medicina, têm vocação para tratar de saúde. Hajam visto que quem cuida do neném quando nasce é a mulher. E a mulher, toda mulher é médica, potencialmente médica, tanto que corta o cordão umbilical, faz curativo, sem nunca ter estudado medicina. Então, mulher tem muita vocação para tratar da saúde. No começo, realmente, a mulher se dedicava no cuidar da saúde, mas a parte elas eram parteiras. Todas as parteiras eram mulheres, ou, progressivamente, a ginecologia e obstetrícia. E aí, foi progressivamente mudando. Foi na França, a primeira mulher realmente cientista que estudou medicina e que foi capaz, no século XVII ainda, escrever um livro sobre medicina. Depois seguiram outras. Vocês verificam, na Alemanha, nós tivemos uma colega que realmente se formou e recebeu o primeiro diploma oficial em medicina. Isso foi da Alemanha. Seguiram-se muitas outras. Esta é a francesa, que nós já mencionamos, seguindo-se a inglesa, que na realidade estudou, ela é alemã, esta é a Doroteia alemã, muitas outras, mas progressivamente elas foram melhorando. Mas vocês verificam que ainda em 1871, no editorial da revista do American Medical Association, que é uma revista importantíssima, essa revista, que dizia que a mulher na medicina era uma doença, era uma epidemia. Mulher na medicina realmente era pior do que qualquer epidemia, e chamava de pestes mulieribus, que era pior que febre amarela, peste, etc. Então, mulher na medicina era terrível. Miranda Stewart, ela se disfarçou de homem a vida inteira para exercer a medicina. Isso ocorreu em Edimburgo, na Europa. A vida inteira, só foram descobrir que ela era mulher quando ela morreu. Ela era Miranda Stewart e era conhecida como Dr. James Barber. E seguindo-se, na Inglaterra, nós tivemos aqui uma outra mulher muito importante, que foi Elizabeth Blackwell, que realmente essa começou a se destacar e foi a primeira registrada como na Inglaterra. Ela estudou nos Estados Unidos, mas foi registrada na Inglaterra. E ela tentou 11 faculdades e conseguiu se inscrever em nenhuma nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, foi ela a primeira que se formou. Ainda no século XX, vocês verificam que um Kaiser, Guilherme II, da Alemanha, a ser indagado do que pensava sobre medicina para as mulheres, ele dizia: medicina das mulheres tem 3K. Kusch, Kirche, Kinder. Mulher só serve para cozinha, igreja e ter filhos. Então, a posição da mulher, realmente, a mulher teve que lutar muito. Até que surgiu a Madame Curie. A Madame Curie foi pioneira.
Ela ganhou o primeiro prêmio Nobel, que, aliás, ela é a única no mundo, uma das únicas do mundo que tem 2 prêmios Nobel. Ela ganhou um de Física com o marido dela e, posteriormente, ganhou um de Química com a filha. Ganhou 2 prêmios Nobel de Medicina. Madame Curie, escrevendo o rádio, vocês conhecem Madame Curie, fantástica, quem faz a parte cirúrgica, a radioterapia, conhece o destaque que a Madame Curie teve ao descrever a ionização e medida a partir do rádio. Surgiram outras, e nós temos esta outra, que é a doutora Gertrude Gore, que ganhou um prêmio Nobel pela primeira vez em medicina em 1947. E a Rosaline Allo, que muitos conhecem, que juntamente com Samuel Bessel também ganhou outro prêmio Nobel de Fisiologia. E as mulheres foram seguindo sua atividade na ciência, ganhando o prêmio Nobel, e muito ligada à atividade médica, biologia, fisiologia, que são profissões muito particulares e que as mulheres realmente têm muita vocação. Seguiu-se a Rosalind Franklin, que era chamada Dama Sombria, porque ela realmente que favoreceu que pesquisadores ingleses, norte-americanos, os 3 pesquisadores que ganharam o prêmio Nobel em 62, foi ela que realmente descobriu a emissão de uma partícula de raio-x que permitiu que a trinca descrevesse o DNA, que foi uma das grandes descobertas e um progresso para a humanidade. Mas a Rosalind Franklin, na realidade, ela dava as ideias, mas ela não aparecia. E por isso ela foi considerada na literatura científica como a Dama Sombria. Seguindo-se os movimentos femininos, nós temos outras mulheres que foram lutando progressivamente, nós vamos andando com essas mulheres todas, nós não vamos nos detalhar muito, mas chegando às mulheres no Brasil. Nós temos no Brasil mulheres também destacadas. Essa aqui nós estamos ainda na Europa. Eu queria chegar aqui na doutora Lobato Estrela, que foi realmente uma mulher extraordinária e que, aqui no Brasil, conseguiu se diplomar em medicina. Foi uma senhora muito destacada e muito famosa. Este é o retrato da Maria Augusta Estrela, que foi uma das mulheres realmente mais destacadas e que realmente recebeu o grau de doutora. E não só no Brasil foi chamada doutora, mas ela recebeu o primeiro título em Nova York. E foi a primeira mulher a realmente receber esse título em Nova York. No Brasil, voltando, além da Estrela, nós temos a Rita Lobato, que também foi uma destacada mulher aqui, introdutora da medicina, professora de medicina em nossas faculdades. Ela se formou fora, mas trabalhou no Brasil. Seguindo-se outras americanas, seguindo-se as mulheres importantes que passaram a frequentar as sociedades médicas, que eram realmente, as sociedades médicas eram proibiu a entrada de mulheres nas sociedades médicas. Colégio Americano de Cirurgiões, Colégio Europeu de Cirurgiões, American Surgical Association, proibia até pouco tempo a entrada de mulheres. Mas, aos poucos, seguindo-se apenas os retratos, as destacadas, a Universidade de Harvard, só em 1945 recebeu mulher para ingressar nos cursos de medicina. Vocês viram que Harvard, só em 1945. Seguindo-se a mulher destacada como cirurgiã. Nós temos a Mary Walker, que foi a segunda mulher a se formar numa universidade de medicina e entrar nas Forças Armadas. Nós estamos voltando aqui com a programação, não sei o que aconteceu no computador, nós voltamos para aquele nosso Kaiser, que dizia que as mulheres só serviam para 3 Ks,
como nós já mencionamos, cozinha, igreja e filhos. Esta foi a doutora Antônia, que nós já mostramos também, que foi a mulher em medicina que participou oficialmente nos Estados Unidos nas Forças Armadas. Nós voltamos tudo que o computador aqui andou para trás. Esta foi uma professora do John Hopkins. Quem vai aos Estados Unidos, vai a Boston, verifica que esse hospital, John Hopkins, é um grande hospital americano. Mas essas mulheres todas trabalharam e desbravaram o mundo para atividade não só médica, mas em biologias e outras ciências para as mulheres que passaram a exercer. Voltando às brasileiras, nós temos a doutora Maria Augusta Estrela, que foi a primeira a exercer a profissão no Brasil. Mas ela não estudava aqui, porque não tinha ainda a faculdade de medicina, não permitia a entrada de mulheres, só foi estudar em Nova York. A Rita Lobato foi a segunda, e esta já formou no Rio de Janeiro. A Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro é mais antiga do que a de São Paulo. Aliás, a primeira foi na Bahia, a segunda no Rio de Janeiro e depois veio a de São Paulo. Carlota Pereira Queiroz, essa era paulista, exerceu a medicina aqui no Brasil, em São Paulo, e foi a primeira mulher deputada federal do Brasil. Recebeu vários prêmios. Essa Carlota Pereira Queiroz foi uma destacada médica. E com elas, trabalhando, a medicina progressivamente deixou de ser privilégio dos homens. E pegando o embalo dessas mulheres que trabalharam muito, nós acabamos também enfrentando a Faculdade de Medicina. Na época que eu entrei na Faculdade de Medicina, nós éramos 11 mulheres. Naquela época, entravam 2, 3, a minha turma já foi a maior que havia entrado. E eu entrei na Faculdade de Medicina em 1953, por aí. Poucas mulheres se formavam em medicina. E as que se formavam iam ser ginecologistas e obstetras. Eu quebrei um paradigma ingressando na cirurgia. Foi uma dificuldade a minha aceitação à residência de cirurgia. Na minha época começou o internato. Foi a primeira turma que fez internato na Faculdade de Medicina. Até aquela época, terminava o curso do 6º ano e as pessoas iam exercer a medicina, evidentemente sem saber quase nada. Aí começou o internato, que foi um grande avanço, e progressivamente a residência. Eu fui a primeira turma de internos na Faculdade de Medicina. Foi em 1957. E logo depois surgiu a residência de médica e cirúrgica no hospital da Universidade de São Paulo. Na nossa turma, eu disse, fomos 11. Foi difícil ser admitida como residente. Nós éramos um número grande para se enfrentar a residência. E poucos eram aceitos. Naquela época, aceitavam 8, 10. E para cirurgia, então, era uma dificuldade, porque na época todo mundo queria ser cirurgião. Quando eu fui me inscrever para o concurso de cirurgia, o DIN, o chefe geral da residência, disse, não, a residência já é um problema, deve ser frequentada só por homens. São poucas vagas, as mulheres se casam, têm filhos e abandonam a carreira. Então, a residência é para homens. E cirurgia, então, nem falar. Então, foi uma dificuldade a aceitação da minha inscrição para a residência de cirurgia. Eu tive que recorrer ao diretor da faculdade e convencê-lo. Se é permitida a entrada da mulher na faculdade, a mulher terá a mesma igualdade na escolha das especialidades onde irá fazer o seu período de residência. Fui aceita, não houve como quebrar esse argumento, eu fui aceita, fiz concurso, e só fui aceita porque eu fui em primeiro lugar, fui colocada entre todos os residentes, eu fui a primeira colocada. Mulher, para ser destacada, tem que trabalhar o dobro do que os homens. E tem que ser muito mais destacada para ter o mesmo escalonamento. Isso hoje está se tornando menos frequente. As mulheres já trabalham em igualdade de condições. Mas em alguns setores, em alguns hospitais, ainda existem alguns tabus e algumas restrições ao trabalho feminino. O que é bobagem, porque está provado.
que, em igualdade de condições, as mulheres produzem igualmente aos homens e se destacam da mesma maneira. É só questão de esforço. A cirurgia foi realmente um desafio. Mais desafio ainda se vocês considerarem que eu nasci na ilha de Marajó. Eu não sei se foi desafio, se foi bom ou foi ruim, mas eu acho que foi bom eu ter nascido na ilha de Marajó. Lá o desafio é grande, porque lá o gado, na realidade, é búfalo. Então a gente enfrenta o búfalo desde pequeno. Vocês verificam eu aqui, pequena, bem vestida, na ilha de Marajó. Eu sempre tive uma característica. O Gama que está aqui, que agora eu observei que ele entrou para assistir esse papo, o Gama que está aqui, que eu diga. Eu sou vaidosa desde que nasci. Então, para tirar essa fotografia, minha mãe teve que fazer cachos nos meus cabelos, teve que pôr fitas no meu cabelo, eu tive que pôr meias, 3/4, um vestido novo, senão não tirava a fotografia. E aí está o búfalo. E eu fui criada tomando leite de búfalo. Todo mundo toma leite de vaca, eu tomei leite de búfalo. Foi bom, porque me deu forças para lutar. Eu achei ótimo ter nascido na Ilha de Marajó. E essa é a casa onde eu nasci. Vocês viram o charme dessa casa. Há uns 15 anos atrás, eu fui a Belém, e um colega nosso de Belém me levou de avião até a Ilha de Marajó. E lá eu reconheci a casa que eu havia nascido. Nada mudou. No Marajó, nada muda. Acho que se eu voltar hoje, tudo ainda é igual. Acho que vai ter ainda um búfalo, uma carroça, à minha espera para chegar lá. Mas é muito linda a ilha. Quem puder ir à Ilha de Marajó, vá à Ilha de Marajó, que vale a pena conhecer, e lá você se lembra de mim. De lá nós viemos para São Paulo. Pegamos um Ita do Norte, levamos quase 20 dias para vir de um barco, acho que não era nem navio, para vir da Ilha de Marajó para São Paulo. Mas chegamos. Meu pai era libanês, minha mãe libanesa, tinha vários filhos, nós somos 7, veio com só um que nasceu em São Paulo, veio com todo mundo, viemos no Ita, vários dias para chegar aqui, mas enfrentamos e chegamos a São Paulo. Eu morava na Vila Mariana, frente à Estação dos Bondes, na Rua Domingos de Moraes. Estudei no Grupo Escolar Marechal Floriano, aliás, ótima escola. E depois eu fui a Caetano de Campos, melhor ainda, dirigida por Carolina Ribeiro, maravilha. E da Caetano de Campos, eu fiz o científico do Colégio Estadual. Eu sempre estudei em escolas públicas, que, diga-se de passagem, naquela época eram extraordinárias. E daí a Faculdade de Medicina. Na Faculdade de Medicina, eu já disse que foi a maior glória da minha vida. Quando eu entrei na Faculdade de Medicina, a minha vida mudou. Meu pai, minha mãe, eles achavam que eu ia ser professora, porque minhas irmãs eram professoras. Não passava na cabeça deles ser filha médica. Libanês, filha de imigrantes, mascate, nasci na Ilha de Marajó, médica. Mas eu enfrentei o gosto do meu pai e da minha mãe e entrei na Faculdade de Medicina. Entrei bem, entrei em 8º lugar. E na Faculdade de Medicina desfrutei. Participei de tudo, como eu já disse. Criamos um time de voleibol, aqui na Faculdade de Medicina. E esse time chamava Damos, o nome que nós inventamos, e ganhamos vários torneios jogando voleibol. Depois, na Maquimed, eu corria, pulava, corria e saltava barreiras. Fizemos de tudo na faculdade. Aí veio o show medicina. Mulheres não participavam do show medicina, mas eu queria participar. Eu sempre fui participativa. Precisava participar. E a única maneira era costurando, porque as roupas, as fantasias dos rapazes eram horríveis. Então, horríveis. Então, Norma Vollner, uma colega minha, formada 2 anos antes, que foi depois para os Estados Unidos, e foi professora do Memorial Hospital nos Estados Unidos, Norma Vollner, nós costurávamos à noite, passávamos a noite costurando as roupas do show medicina a partir do nosso 4º ano da faculdade. E fomos excelentes costureiras, e aí criou-se o departamento de costura da Faculdade de Medicina. Valeu a pena. Tudo que a gente faz na vida vale a pena. Realmente, a única coisa que não vale é não fazer nada. A gente tem que trabalhar, tem que participar.
Dentro da Faculdade de Medicina, internato ou residência. Não queria ser aceito, mas eu entrei e escolhi a cirurgia. E, graças à competência, ao carinho, ao entusiasmo do Alípio Corrêa Neto, Arrigo Raya e Oscar Simonsen, eu acabei na primeira clínica cirúrgica por ter sido colocada em primeiro lugar para concurso de residência. Então, escolhi a clínica de Alípio Corrêa Neto e lá fiquei, participei, trabalhei a vida inteira até me aposentar. Eram cirurgiões extraordinários, nós tivemos uma base de aprendizado de cirurgia extraordinária. Fomos muito felizes nisso e Gama também participou. Nós somos contemporâneos. Quando eu estava no último ano de residência, houve um congresso de colopatologia aqui em São Paulo. E eu assisti uma aula desse patologista, Basil Mosso, que está à direita, era o patologista do St. Mark's Hospital. É um hospital em Londres, só para a especialidade de cirurgia coloretal. Colorectorianos, St. Mark's Hospital, for colorectorianos. E o Basil Mosso era o chefão patologista de lá. Eu o conheci no Congresso Internacional de Colopatologia e entendi que eu devia ir para lá. Eu era cirurgia geral, tinha feito cirurgia do aparelho digestivo, mas me entusiasmei nesse congresso pela colopatologia. E fui para o St. Mark's, e lá minha vida, meu rumo mudou pela segunda vez. O primeiro foi quando eu entrei na Faculdade de Medicina, e o segundo foi quando eu decidi ir para o St. Mark's. Lá me especializei, voltei com conhecimentos da especialidade, trabalhei muito e, não é, sem nenhuma modéstia, posso dizer que venci. Modéstia nunca foi minha característica. Então, mas realmente eu trabalhei muito, muito. Sempre trabalhei. Sem medo e, diga-se também, com muita alegria. E quando eu fui para o St. Mark's, eu recebi uma carta, eu insistia, escrevia. E o Basil Mosso respondia para mim, Angelita, I know you, you are a very nice girl, but St. Mark's is a hospital only for men. Então eu escrevia para ele, Mosso, I am a different woman, you are going to like me. Foi tanto tempo que eu insisti escrevendo cartas que levou 2 anos para ele me aceitar. Aceitou, fiquei amiga deles e foi extraordinário esse período da minha vida. Quando voltei a São Paulo, continuei no Hospital das Clínicas, operando sempre. Operava de manhã, voltava à tarde e ajudava todos os internos residentes a operar durante anos no Hospital das Clínicas. Adquiri uma experiência cirúrgica, ensinando e operando e trabalhando, e aprendendo, ensinando e aprendendo. Porque quem ensina, aprende muito. Quem não ensina, aprende menos. Porque a gente estuda para ensinar e aprende com quem está ensinando. Isso faz parte da nossa atividade médica. A medicina é uma carreira extraordinária, porque permite que a gente lide com os doentes e permite que a gente transmita a nossa experiência ensinando. É uma carreira extraordinária. Eu sempre faço homenagem a Arrigo Raya, que foi, na realidade, o melhor cirurgião que nós já conhecemos. Arrigo Raya foi nosso Alípio Corrêa Neto e Arrigo Raya, particularmente Arrigo Raya. Era um extraordinário cirurgião de aparelho digestivo e foi com ele que nós aprendemos a operar. Fica o nosso amigo e foi nosso padrinho de casamento. Depois, um outro marco grande da minha vida, e foi uma sorte extraordinária, casar com o Gama. Porque mulher precisa ter sorte quando casa. Porque se casar mal, ela não progride. Então, quem for solteira, precisa prestar bem atenção com quem casa. Porque há uma disputa familiar. Então, a gente precisa casar com um homem que seja autoconfiante. Se não for autoconfiante, não dá certo o casamento com mulher profissional. Comigo e o Gama, isso aconteceu e deu certo. Nós estamos casados já hoje há 52 anos. E com isso foram as teses, nós estamos aqui para falar da minha carreira, então o Alípio Corrêa Neto e o Arrigo Raya estimularam muito que a gente fizesse carreira acadêmica, e em 1966, eu fiz a minha tese de doutorado, estudando a fisiologia intestinal
motilidade do colo na doença de Chagas. Pela primeira vez, nós descrevemos o fenômeno da calásia. Descrevemos, do ponto de vista de eletromanometria, o fenômeno da calásia, que nós sabíamos que ocorre no megacólon chorásico. Uma tese interessante. E, a partir de então, eu chamava a atenção de todo mundo, porque eu usava unhas vermelhas. Ninguém podia acreditar que mulher cirurgiã usasse unhas vermelhas. Que saiu até como capa de uma revista, porque uma jornalista me entrevistou, numa ocasião, e viu que eu usava unhas vermelhas. E aí foi seguido, minha tese de docência foi em 72, já então, sobre o tratamento cirúrgico do câncer de reto com conservação esfincteriana, porque foi uma atitude que nós aprendemos com a Lípio Correia Neto, conservar o ânus e não fazer colostomias. Então, foi uma tese de anastomose colonal para evitar a colostomia após tratamento do câncer de reto distal ou médio. Seguindo-se, nós introduzimos no Brasil, em 74, o primeiro colonoscópio, que eu fui aos Estados Unidos aprender. Compramos o aparelho, trouxemos ao Brasil e ensinamos colonoscopia. Organizamos numerosos congressos. Aqui nós organizamos um congresso brasileiro de colopatologia, muito importante. Aqui ao meu lado, bem aqui na ponta, é a mãe do Maluf. Maluf, naquela ocasião, era o Fernando Maluf, era essa a mãe dele, Maria Maluf, que ficou muito minha amiga e nos ajudou muito na realização do congresso. Fotografias no Hospital das Clínicas, eu estou aqui bem no meio de vermelho, de um lado ali para o Correia Neto, do outro lado o professor Pinotti e o Gama aqui embaixo sentado. Uma fotografia antiga, muito interessante. E foi seguindo nos meus estudos, até que eu fui fazendo outras teses e fui fazendo minha carreira. Em 98, eu me transformei em professor completo, full professor, professor titular de cirurgia no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Eu fui a primeira mulher a adquirir esse título de professora titular em departamento de cirurgia. Publicando mais trabalhos, fomos aos Estados Unidos, fomos admitidos em várias sociedades. Fui a primeira mulher a ser recebida no Colégio Americano de Cirurgiões, com honorary fellow, na Associação Médica dos Estados Unidos também. Aqui fundamos uma Associação Brasileira de Prevenção de Câncer de Intestinos. Organizamos um curso que é feito cada 2 anos, que chama FICARI, Fórum Internacional para Tratamento do Câncer e só do reto, porque dentro da colopatologia, meu maior interesse está, sempre foi, para estudo, pesquisa e publicações, é o câncer de reto. E fizemos um congresso, que foi o primeiro do mundo só para tratar de câncer de reto. E esse curso, que é o congresso, FICARI, ele é conhecido no mundo inteiro, nós temos às vezes 30, 40 participantes internacionais, cursos procurados que nós nem precisamos convidar. Nosso trabalho sobre uma outra inovação que eu tive, que foi tratar alguns casos de câncer do reto com radioquimioterapia. E aqueles que, após a radioquimioterapia, respondesse bem ao tratamento, com desaparecimento do tumor, eu deixei de operar. Então, eu introduzi a ideia de quando há resposta boa e o tumor desaparece, para que operar? Essa estratégia eu defini como watch and wait, eu já vou acabar. Watch and wait. Observa, espera e vê o que vai acontecer. Se recidivar o tumor, a gente opera quando recidivar. E nós temos um índice de recidiva que não passa de 15%. Então, nós temos uma dezena de doentes que não foram operados, e esse trabalho que nós publicamos recebeu, recentemente, nós recebemos a notificação que tem sido o trabalho mais consultado nos últimos anos. A ABRAPRES, essa Associação Brasileira de Prevenção de Câncer de Intestinos, nós fizemos um intestino que tem quase 30 metros, as pessoas caminham dentro dele, tem a forma de uma interrogação, e nós ensinamos a população a como prevenir o câncer de intestino. Esse intestino já rodou em todos os estados do Brasil, em várias cidades, e já foi a convite ao Canadá e aos Estados Unidos, permaneceu em exposição
lá no Canadá durante um mês. Isso chama um Intestino Gigante, que foi obra de nossa. Fizemos várias campanhas, inclusive expusemos em vários lugares, e um dos lugares foi o ambulatório do Hospital das Clínicas, quando todos os doentes podem visitá-lo e receber explicações das nutrólogas que nos acompanham nessas exposições, ensinando o povo a falar. Já andou no Brasil inteiro, já falei, e nessa exposição há um boneco que nós chamamos de Dr. Preventino, que numa linguagem lúdica explica a quem entra no intestino e ouve o que ele fala, tudo sobre hemorroidas, pólipos, câncer e as maneiras de se fazer a prevenção. Então, nós temos trabalhado muito na prevenção, na divulgação e no tratamento do câncer do intestino. Muito, nós temos trabalhado muito, o nosso trabalho tem sido reconhecido, temos recebido os melhores prêmios, esse é o prêmio Conrado Verro, da América, que é o melhor prêmio da América Latina, numerosos prêmios, e temos os nossos trabalhos sendo muito divulgados. Continuamos fazendo Ficare, o último foi em 2017 e teremos um outro em 2019. Para o qual nós convidamos, ele ocorre em todo novembro, e os estudantes acadêmicos são muito bem-vindos. Nós agradecemos o convite e agradecemos a atenção.